Bom dia, quarto ano! Tudo certinho por aí com vocês? Terça-feira vamos para nossa aula de português, última aula dessa nossa apostila, e na próxima semana já começamos com o conteúdo do quarto bimestre. Lembrando que quem ainda não pegou a apostila na escola tem que pedir para a mamãe e o papai dar uma passadinha lá para retirar o material, porque na sexta-feira dessa semana a gente já vai começar com o conteúdo lá naquela apostila, ok? Turminha, hoje nós vamos ver uma coisinha chamada regra de ortografia. Professora do céu, que nome feio, o que é isso? Regras de ortografia são regras voltadas para a forma de escrita das palavras. Por exemplo, o uso do R, o uso do R, o uso do RR, o uso do S, o uso do SS. Essas são regras ortográficas, é onde cada situação se aplica dentro de uma palavra. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor como funciona esse negócio de em cima, embaixo, abaixo, em frente, de repente, por que é junto, por que é separado e o que cada um deles significa. Então hoje nós vamos conhecer a regra ortográfica que envolve essas palavras, ok? Acompanhe a tabelinha comigo. Os advérbios de lugar, que são invariáveis que mudam o sentido de um verbo ou adjetivo, indicando circunstâncias de modo, lugar ou tempo. Embaixo e abaixo, por exemplo, são escritos com uma única palavra. As locuções adverbiais, que são geralmente compostas de duas ou mais palavras que alteram o sentido do verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio, por exemplo, em cima, em frente, e a locução adverbial de tempo, de repente, são compostas de duas palavras. Então, nós vimos que advérbios e locuções adverbiais, cada uma delas entra em uma situação. Por isso que o abaixo e embaixo, apesar de serem pronúncias bem parecidas, se escrevem de maneiras bem diferentes, porque cada uma delas tem uma colocação em uma frase, em uma situação, em um acontecimento, em algo desse tipo. Aí entram as nossas regras ortográficas. É aí que a gente estuda essa questão para saber para onde cada uma delas vai e para que cada uma delas serve, ok? Conteúdo moleza. Uma dica de ouro. Um desses advérbio ou locução adverbial. Um deles se escreve junto e o outro sempre são duas ou mais palavras. Regra de ouro, hein? Um deles é usado para uma coisa só e o outro em mais situações. Agora vocês têm que saber qual deles que tem uma palavra e qual deles que tem mais de uma ou duas ou três ou quatro, enfim. Prestem atenção lá na tabelinha. Vamos para as nossas atividades? Página 56. Ali nós temos uma tirinha que fala assim: abaixo ao rei, abaixo o rei. Então vem um carinha e pergunta assim: o que houve? E ele responde: o rei foi tentar salvar um gato em cima da árvore e não consegue descer. Ali temos algumas questõezinhas de interpretação. Porque o personagem está gritando abaixo ao rei? Em que outra situação essa expressão teria um sentido diferente? O que vocês me dizem? Esse abaixo, junto. Lembrando que abaixo é muito diferente de embaixo. Será que essa pronúncia nessa tirinha tá certa?
será que realmente seria o abaixo que ele teria que usar ali? Mais uma dica. Procurem lá no dicionário o significado de abaixo. Tudo junto. E vocês vão ter a resposta dessa questão. Letra B. Compare os usos das expressões abaixo e embaixo e seus opostos, acima e em cima. E dê exemplos. Então, vocês vão procurar no dicionário, ou vocês vão dar uma olhadinha nessa tabelinha que a gente viu e vão ver para que cada uma dessas expressões servem. Eu quero que nessa questão da letra B, da número 1, vocês formulem uma frase com cada uma dessas palavras. Essas frases vocês devem formular lá no caderno de vocês. Então, eu quero uma frase com a palavra abaixo. Eu quero uma frase com uma palavra embaixo. Eu quero uma frase com a palavra acima. E eu quero uma frase com a palavra em cima, ok? Frases lá no caderninho. Vou mandar no bilhetinho de hoje para vocês não esquecerem de fazer. E na letra C, observem as expressões em cima e embaixo. Qual é a diferença na escrita delas? Mamão com açúcar, hein? Vamos lá para a página 57. Ali nós temos uma atividade do nosso material de apoio. Vocês devem destacar lá na página número 3 alguns adesivos e preencherem os balõezinhos com a palavra adequada. Então, ali no primeiro quadradinho amarelo. O jogo para. Mas o que aconteceu? Qual daquelas palavras será que se encaixa ali no nosso primeiro balãozinho? No segundo, a jogadora número 8 está na rede. Isso não é falta? Qual das palavras será que se encaixa nesse segundo balãozinho? O próximo. A jogadora número 5 está da rede. Isso é falta. E daí? Qual que vocês vão colocar ali? Essas são as atividades de português relacionadas a essas palavras. Eu falei que o conteúdo de hoje era moleza. Gente, e para concluirmos, vocês vão ali para a página 64, onde começam as nossas atividades de amarrando as pontas. Lembram o que é isso? São as atividades que trazem uma revisão de tudo que nós vimos durante esses 2 capítulos do nosso terceiro bimestre. Atividades super simples, super tranquilas, que vocês já fizeram aí no decorrer de todo o bimestre. Então, nós temos a número 1, que é sobre corpusção e tecnológico, é um artigo científico. Então, vocês vão ler, vão ver ali o que está pedindo, envolve tempo passado, tempo futuro. Nós também temos dessas atividades de hoje, essas palavras que são juntas, que são separadas. Também temos uma questão que pergunta quais são as características dos textos de artigo científico, que a gente viu bem recentemente. E nas aulas desse capítulo, vamos ali, checklist de tudo que a gente aprendeu e os adesivos de como vocês se saíram durante a aula. Então, a atividade de hoje são as páginas 56 e 57, e do Amarrando as Pontas, a atividade das páginas 65 e 66. A 67 é aquele checklist de conclusão de conteúdos que nós trabalhamos, ok? Galerinha, aula moleza, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, chamem a prof, que a prof vai ajudando vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.